Eu vou fazer um pouco agora a discussão do que é o Wakefold Wave, né? Como a gente tinha falado aí, então, Wakefold Wave é uma formulação, quer dizer, está ligado à simetria SO3. E basicamente, o weight, né, porque nós já sabemos, grupo SO3, representação fundamental 3. Representação complexo conjugada da fundamental 3 está, nós já tínhamos aprendido. E aí, o produto tensorial do 3 com 3 está, né, Venusiano calor, pode dar esse calorzinho aqui, ou pode dar esse calorzinho aqui. Então, essa representação aqui do ponto de vista do SO3, vocês estão lembrados? Essa aqui é 3, 2, 1. Então, divide por 1, 2, 3, divide por 2. Então, divide por 6. Então, essa representação aqui tem dimensão 1. Essa representação aqui é 3, 4, 2. 1, 2, 3, divide por 3, 2 vezes 4, 8. A representação 8. Então, o 8 é a representação adjunta de SO3, tá? Agora, não é só por isso que se chama Eightfold Wave, poderia se chamar Threefold Wave. Mas por que vai ser Eightfold Wave? Vamos ver daqui a pouco. É uma questão mais ligada à fenomenologia. Mas essa representação aqui vai desempenhar um papel fundamental. Então, o Eightfold Wave, ele foi introduzido por Gell-Mann e depois, né, quer dizer, contemporaneamente, de forma independente, por um outro Niemann, né, também é israelita. Diz que o Gell-Mann estava nos Estados Unidos, mas o Niemann estava em Israel. Então, Gell-Mann e Niemann introduziram, em 1961, né, essa ideia do Eightfold Wave. E essa formulação levou à previsão de novas partículas. Gell-Mann previu novas partículas, de tal maneira que ele até ganhou o prêmio Nobel em 69. Mas o Niemann não. O prêmio Nobel foi dado para o Gell-Mann em 69, porque na descrição do Gell-Mann, inclusive, ele faz a previsão do modelo de quarks. Então, Gell-Mann, ele prevê, né, os quarks, faz uma previsão do modelo de quarks, e os quarks, a identificação experimental, um ano antes, em 1968, experimentos, né, no SLAC, na Califórnia, mostraram, né, nos espalhamentos, né, quer dizer, no choque, né, de elétrons contra prótons e nêutrons, que próton e nêutron deveriam ter uma estrutura interna de partículas mais fundamentais. E aí se ligou isso com os quarks do Gell-Mann. Então, eu sei que Gell-Mann ganhou o prêmio Nobel em 69 pela descoberta, pelo Eightfold Wave e pela previsão dos quarks. O Niemann ficou de fora. Aqui, agora, o que estava em jogo, quer dizer, a grande novidade aí que levou ao Eightfold Wave foi um aspecto fenomenológico. Na década de 50, mais ou menos 55, aproximadamente em 1955, né, que era a era das partículas, da produção de partículas em aceleradores, mais ou menos em 1955, né, foram detectados, né, chamados, né, hadrons estranhos. Introduziu-se estranhos porque apareceram, quer dizer, partículas subnucleares, né? Então, quer dizer, a grandeza que estava envolvida aqui é estranheza, strangeness. Então, hadrons são as partículas subnucleares, né? Podem ser bários ou mesos, eu não vou falar muito sobre isso aqui, acho que vocês conhecem de palestra e tal. São partículas, né, subnucleares, tipo próton, nêutron, mesons, e de duas categorias, né, bários e mesons, que são produzidos, né, nas interações fortes. Agora, o porquê do conceito de estranheza é que apareceram novas partículas que tinham uma propriedade que se chamava propriedade estranha, né? A estranheza está ligada ao fato de serem partículas que são produzidas nas interações fortes, mas que são muito estáveis, né? Nas interações fortes, né? As interações fortes, o
tempo, mais ou menos, de realização, a escala de tempo ligada às interações fortes é na faixa de 10 a menos 23 segundos. É uma escala de tempo bastante curta. A escala de tempo eletromagnética é na faixa de 10 a menos 16 segundos. Mas a escala de tempo das interações fortes é na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então é o tempo, né, que numa reação ou num espalhamento, é o tempo que se leva para formar uma partícula que interage fortemente. E, em geral, as partículas que têm interação forte, elas decaem muito rapidamente, numa escala de tempo da faixa de 10 a menos 23 segundos. Só que esses bárions e mesons, esses hadrons que foram descobertos, eles foram chamados de estranhos por essa razão. Eles são produzidos nas interações fortes. Então, o tempo de produção deles é na faixa de 10 a menos 23 segundos. Então, vamos colocar aqui, por que as partículas são estranhas? Por que esses estados, essas partículas, são chamadas de estranhas? Por quê? Vamos colocar assim, a escala de tempo de produção delas, né, uma reação que as produz, é uma escala de tempo na faixa de 10 a menos 23 segundos, que é a escala de tempo típica das interações fortes. No entanto, elas sofrem um decaimento. O tempo que elas levam para decair, o tempo de vida, né? O tempo de vida delas era para ser dessa ordem. Você espera que as partículas nucleares normais tenham um decaimento na faixa de 10 a menos 23, 10 a menos 25. No entanto, essas partículas tinham uma vida muito longa. O tempo de vida dela é na faixa de 10 a menos 8 segundos. Olha só, 15 ordens de grandeza de diferença. Então, elas são produzidas num tempo muito curto e duram um tempo muito longo, né, em relação ao tempo de produção. Quer dizer, o tempo de vida delas é muito maior do que o tempo de produção, o tempo típico de produção dessas partículas. Então, por isso, elas foram, para a época, foram as primeiras partículas que apresentaram essa propriedade. Elas eram chamadas de partículas estranhas. Foram chamadas de... E esses decaimentos de 10 a menos 8 segundos, por que o decaimento tem uma escala de tempo são tão longa? Porque são decaimentos fracos. Elas são produzidas nas interações fortes, mas quando elas decaem por um processo fraco. E as interações fracas, elas têm um tempo de vida mais longo. As partículas, o decaimento fraco é o tempo que eles são mais dilatados. Então, elas são partículas estranhas nesse sentido. Elas são produzidas por interação forte, mas uma vez produzidas por interação forte, elas decaem. Mas o decaimento delas é pela interação fraca. Então, elas têm um tempo de vida muito grande. Quer dizer, o decaimento, elas decaem por interação fraca. Decaimentos. Estou só dando assim, o sabor da fenomenologia, né? Por que se chamam estranhas, né? E também elas eram produzidas com uma certa abundância. Elas eram produzidas numa taxa muito alta. E decaíam em um tempo muito longo. Então, por isso elas foram chamadas de partículas de estranhas, porque a gente está falando de mais ou menos 1955, 56. Nessa época, as partículas conhecidas, as partículas que tinham sido produzidas nos aceleradores, né, nucleares da época, ainda eram partículas muito parecidas com próton e nêutron. Eram partículas, no fundo, que não tinha-se ainda acessado, né, sem se saber na época, o quarto estranho. Na verdade, o que tinha eram sempre produzidas novas partículas nucleares, mas que estavam sempre na faixa comportamental do próton, do nêutron, dos mesons π. Até que com as maiores energias, os aceleradores começaram a produzir novas partículas, novos estados. E aí começou a aparecer uma classe de partículas, né, que eram chamadas de partículas estranhas, por essas propriedades que fugiam ao padrão da época. Então, por isso nós tivemos esse nome de strength, esse atributo quântico que introduziu-se, né, um conceito chamado de conceito de estranheza. O que se observava é que uma partícula estranha, ela sempre decai em outra, em partículas também que são estranhas. Então, tem sempre uma espécie de uma conservação. Quando uma partícula estranha decai, ela produz uma outra partícula que também é estranha, mais outras coisas. Mas, de uma certa maneira, há uma tendência da estranheza a se conservar. Então, foi isso que levou, na época, ao conceito passado SO2. Porque até então, até 1955, mais ou menos se pensava, as interações nucleares, elas independem da carga elétrica. Então, por
por exemplo, o próton que tem carga positiva e o nêutron, que é neutro, eles têm o mesmo tipo de interação nuclear. Então, a interação nuclear entre o próton e o nêutron, ela se passa da mesma forma, nuclearmente falando, do ponto de vista da interação forte, o próton e o nêutron são a mesma coisa. Quem distingue o próton do nêutron é a interação eletromagnética, porque ele é a carga. Então, essas interações fortes, elas são independentes da carga elétrica. E aí, a simetria SO2, que é a simetria chamada simetria de isospin, ela foi uma boa simetria que cuidava dessa discussão aqui. Ela dava uma boa descrição dos processos nucleares de uma forma independente da carga elétrica. Então, o próton e o nêutron fazem parte do mesmo multiplayer. Então, tem uma simetria SO2 entre o próton e o nêutron. Tem uma simetria SO2 entre o P+, o P0 e o P-. Eles formam um triplete de SO2. SO2 tem duplete, SO2 tem triplete, SO2 tem quadruplete, como a gente se lembra. Então, as partículas nucleares, até 1955-56, elas se caracterizavam bem por essa estrutura de dupletes ou tripletes de SO2. Ou seja, elas interagiam de forma independente da carga elétrica. A simetria SO2, ela reflete uma simetria, uma interação que é independente da carga elétrica, que é a interação nuclear. Com a chegada dessas partículas estranhas, o que se viu é que, além do SO2, deveria haver alguma coisa que o SO2 tinha que incorporar de uma certa maneira a noção de estranheza. Então, se a gente quer introduzir agora a noção de estranheza na simetria SO2, a pergunta é: isso aqui vai me levar a quê? Então, levou, ele produziu uma série de discussões no final da década de 50. Que tipo de simetria pode ser estendida, além da simetria SO2, no mundo nuclear, para introduzir a estranheza? Então, teve várias discussões, várias possibilidades de grupos de simetria. Discutiram-se grupos como o grupo SO5, o grupo SP4, o grupo G2, até que Gell e Newman propuseram SO3. Então, SO3 era uma proposta de sair de SO2 incorporando o conceito de estranheza. Então, quer dizer, tinha que se decidir qual era o grupo. Então, tinha vários trabalhos com SO5, SO4. SO3 parece sim ser bem promissor, mas SO3 fazia previsão de novas partículas. Então, a ideia de Gell e Newman foi pensar na simetria SO3. E aí a ideia deles inicial era pensar o seguinte: o grupo SO3, antes também devo dizer o seguinte, tinha um trabalho, tinha um modelo chamado modelo de Sakata. Modelo de Sakata é isso aqui, eu acho que é Sakata. Isso aqui é esse modelo. Era Sakita. Juro que agora vocês podem, eu não sei se era Sakita ou Sakata. Acho que é Sakata, né? O modelo de Sakata. Bom, o modelo de Sakata, ele era um modelo que pensava na interação forte no triplete. Ele colocava o próton, o nêutron e uma partícula, um bário chamado lambda, num triplete. Mas ele não tinha nada a ver assim, com o SO3 de uma maneira mais fundamental. Ele já colocava as partículas num triplete. Era um modelo muito preliminar também no final da década de 50. O grande sacação de Gell e Newman foi introduzirem a simetria SO3. E o que se observava na época é que havia um octete. Um octete de mesons. Então havia 8 mesons que tinham propriedades de massa próximas, né? Eram meson P+, P0 e menos, estavam, tinha uma partícula K+, K- e K0, K+.
vai fazer a barra, aparece essas partículas aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tinha uma outra partícula, que no fundo eu acho que era a partícula, não sei se era pouco. Bom, tinha um octete de mesons. E tinha um octete também de bárions. Os bárions eram próton, o nêutron, as chamadas partículas cascata, sigma mais, sigma zero, não, os íons sigma mais, sigma zero, sigma menos. Tinha as partículas cascata, que eu acho que era si mais, si menos. E tinha a partícula lambda. Então tinha um octete de 8 bárions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu acho que é isso. Bom, aqui eu peço desculpas a vocês, que eu não estou com PDG aqui não, mas pode se procurar aqui. Mas mais ou menos aí, tinha um octete de bárions, octete de menos. Então, o que o Gelman pensou foi que, por que esse número 8 está aparecendo? Então, esse número 8, ele vem de SO3. Ele pode ser produzido por representações de SO3. Então, ele imaginou que, talvez, como também, a ideia dele também foi, como já estão aparecendo... Esse octeto, como é que apareceu antes do tripleto? Antes do tripleto. Isso aqui era uma observação experimental. Então, Gelman começou a achar... Em que sentido do experimental? Quer dizer, as pessoas já tinham detectado essas partículas. Mas digamos, como que elas agruparam em octeto? Elas agrupavam em octeto porque elas tinham massas próximas, as diferenças de massa não eram grandes, então você podia imaginar o seguinte, nós já sabemos aqui no curso que simetria significa degenerescência. Simetria significa partícula, a gente tem grupos de partículas de mesma massa. Então, essas partículas tinham massas aproximadas, então podia-se pensar, talvez exista uma situação de simetria, e aí haja um pequeno desvio, a situação real não é exatamente simétrica, mas a gente vai entender que esses desvios são desvios a partir de uma simetria. Então a ideia é, vamos pensar que na primeira aproximação, todas essas partículas teriam a mesma massa, estariam no octete. E as diferenças de massa que elas apresentam, que são pequenas, por exemplo, a diferença de massa do próton para o nêutron é de uma parte praticamente 1000. A diferença de massas aqui também é de algumas dezenas em 1000. Então, se pensou, talvez as partículas tenham massas muito próximas, porque tem uma simetria que não é exata, que é aproximada, que está nas vizinhanças. Então, esses 8, agora, como havia uma proliferação de partículas, né, da mesma forma que se entendeu a tabela periódica, né, por que tem tantos elementos? Na verdade, não tem tantos elementos por nada. O que a gente tem é núcleo atômico, próton, nêutron, elétron. O próton, nêutron, elétron, e aí, variando o número de elétrons e os orbitais atômicos, a gente gera diferentes elementos, mas os diferentes elementos são gerados a partir de próton, nêutron e elétron. Então, não é que cada elemento seja um elemento à parte. Então, Gelman adotou um ponto de vista, assim, vamos dizer, mais reducionista, dizendo que as diferentes partículas que estavam aparecendo, elas deviam estar aparecendo em multiplicidade 8, porque, na verdade, o que poderia ser fundamental eram objetos, 3 objetos, que estariam numa representação fundamental de SO3, e esses objetos se comporiam com as suas antipartículas, por exemplo, para formar o octete, por exemplo. E aí, quer dizer, o que Gelman fez uma previsão bastante simples foi que ele disse, os elementos que estão no triplete são os quartos. Esses quartos vão aparecer em um número de 3. Com esse número de 3, ele dizia, eu tenho 3 categorias de quartos. E aí ele incluiu, a categoria de quartos que podia dar origem à estranheza. De uma certa maneira, ele trouxe a estranheza para cá. E com esses quartos aqui, aí é que tem uma hipótese de forma. Ele supôs que todos os quartos fossem partículas fermiônicas, tivessem spin meio. Portanto, os quartos deveriam satisfazer a regra, o princípio da exclusão. Então, eu tenho 3 quartos e esses quartos são de spin meio. E o fato deles terem spin meio vai, de uma certa maneira, me limitar o agrupamento dessas partículas para eu poder dizer que
quando eu for formar os estados compostos, vamos colocar assim, né? E aí, tendo o princípio da exclusão, a gente vai poder ter uma certa restrição na hora de colocar esses quartos no mesmo estado, porque se eles são térmicos, eles não podem todos estar no mesmo estado. Então a ideia de Bell foi uma ideia de introduzir quarks como sendo partículas fermiônicas, partículas de spin-meio, e na representação fundamental de S e P. Então a ideia de Bell foi um pouco essa aqui. Representação fundamental estão os quarks, QI, exatamente como o nosso oscilador harmônico tridimensional, 1, 2, 3. E aqui, que é essa representação aqui, que é a representação também de dimensão 3, que é a representação 3 estar, é a representação onde vão ficar os antiquarks, todos de spin-meio. Então eu posso formar 3 com 3 estar, então eu posso pegar um quark com um antiquark e posso formar o octet. Quando a gente pega essa representação, a gente pode tirar daqui, estou multiplicando 3 por 3 estar, eu posso estar formando aqui um 8. E aí eu estou ligando um férmio com um antiférmio, spin-meio com spin-meio, spin-meio com spin-meio, ele pode dar spin 0 ou dar spin 1. Então, a partir de um quark, de um antiquark, eu posso formar objetos com, por exemplo, spin 0, posso formar bósons. Na verdade é isso. Eu vou formar bósons. E esses bósons são associados aos mesons. Então, estou fazendo um raciocínio assim, bem linear, né? Porque a ideia é simples. Depois tem, claro, seus efeitos matemáticos, questão de teoria de grupo, mas eu estou colocando a ideia, né? A sacação grande foi ele remeter a representação fundamental como sendo o que está por trás da proliferação de partículas que estava aparecendo. Por que estão aparecendo tantas partículas? Porque, na verdade, devem existir unidades, né, entidades mais fundamentais, mais elementares, que se combinam, e da combinação, das diferenças de combinação, eu vou gerando esses diferentes estados. Então, se eu colocar esses objetos aqui, um quark com um antiquark, eu formo os mesons, né? Quer dizer, quark, antiquark. 3, 3 está, S 3. E aí, se eu quiser formar, por exemplo, o próprio, que tem spin-meio, formar os bárions, quer dizer, os mesons são bósons, tem spins inteiros. E os bárions, que é outra categoria de hadrons, né? Esses têm spin semi-inteiro, são férmions. Então, os hadrons, né, são em duas categorias, bários e mesons. Os mesons são bosônicos e os férmions são os bários são fermiônicos. E aí se pensou o seguinte: se eu pegar a representação 3, fizer com 3 e fizer com 3 de novo, 3 vezes 3 nós já aprendemos, né? 3 vezes 3 não dá mais 8. É a teoria de grupo lá. Se eu pegar 3 com 3 estar, eu sei, eu posso formar essa com 3, eu posso botar essa caixinha aqui embaixo, ou eu posso botar essa caixinha aqui. Então a gente já viu que 3 com 3 estar dá 1, dá 8. Mas agora eu estou pegando 3 com 3 estar, eu estou pegando 3 com 3 com 3. Então nós vamos fazer o produto, né? Lembrando também lá dos nossos Yang e Tableau, vamos lembrar do 3 com 3, das aulas lá de um mês atrás. 3 com 3. Nós podemos formar dois tipos de estar. Podemos botar uma caixinha do lado da outra, ou podemos botar uma caixinha em cima da outra. Essa representação é 3 quartos por 2 dá 6. Essa representação é 3, 2 por 2 dá 3. Essa representação é 3 estar. Opa, peraí. 3, 4, 12, 3 vezes 4, 12 por 2, 6. Ah, não, tá certo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 6 vezes 3, 9. Tá certo. Então, as 9, né, as 9 componentes, 3 vezes 3 dá 9, e aqui eu estou somando. Soma direta de duas representações, uma 6 e uma 3. Então, do produto de 2 quartos, eu posso formar essas duas aqui. Então, esse primeiro produto aqui, ele está dando 6 mais 3 está. Só que isso aqui tem que dar 27. Ó. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27.
Essas 9 aqui se distribuem segundo 6 e 3. Agora eu tenho que fazer propriedade distributiva. 6 vezes 3. Vamos fazer essa aqui agora. 6 vezes 3. Tem que dar 18. 6 vezes 3 vai dar. Eu posso botar essa caixinha aqui, ó. Papá. Como eu posso colocar essa caixinha embaixo. Então, a gente já aprendeu as regrinhas lá do Ian Tabô, são as duas propostas que eu posso, as duas possibilidades que eu posso cumprir nesse caso, de fazer 6 vezes 3. Então, aqui eu boto 3, 4, 5, dividido por 1, 2, 3, 1, 2, então vai ficar 3 vezes 4 vezes 5, divididos por 1, 2, 3, 1, 2. Então, 3 cancela, né? 4 por 2, 5, 10. Então, essa representação aqui tem dimensão 10. E essa aqui já é a nossa querida 8. Então, 6 vezes 3, 18, 10 e 8, 18. Né? Então, essa com essa, me deu 10 mais 8. Tem que dar 27. 3 vezes 9 vezes 27. Agora, eu fiz essa com essa, já deu 18. Agora, essa com essa, vai ter que dar as outras 9, vai chegar a 27. Agora, nós vamos fazendo esse com esse, deu 10 mais 8. Vamos fazer esse com esse. Nós já sabemos fazer. Ó. Isso aqui é 3 estar. 3 estar vezes 3 dá 1 mais 8. Então, daqui sai um outro 8 e sai 1. Então, dá 18, 26, 27. Então, o produto de Ian Tabô de SO3 me diz que se eu combinar 3 quartos, eu posso chegar a outro peixe também. Posso formar outro peixe de partículas a partir de 3 quartos. Então, se eu pegar... e aí, quando eu pegar 3 quartos, todos têm spin semi-inteiro. Meio, meio, meio. Então, quando eu compor um spin semi-inteiro, meio com meio, né? Aí eu vou estar compondo os spins meio, com meio, com meio. Spin meio com spin meio dá 0 e 1. Spin 0 com meio dá meio. Spin 1 com meio dá meio e 3 meios. Então a gente vai formar sempre spins semi-inteiros também. Então a ideia dele estava tendo progresso, porque ao compor 3 spins meios, eu posso ganhar spin meio, spin meio, spin primeiro, ou seja, eu ganho sempre objeto do spin semi-inteiro, que é férmio. Então, os bários, né, são férmios, eles podiam ser vistos a partir do produto, né, de 3, ou seja, 3 quartos. Então eu teria 3 quartos, não antiquartos não, 3 quartos. Eu preciso que seja 3, 3, 3, então eu não posso botar antiquarto. Ou eu posso botar 3 antiquartos, que vai dar o antibário, ou eu boto 3 quartos, que vai dar o bário. Mas eu preciso de 3 quartos para formar esses bários que vão ter característica de octete. Então eu vou poder compor esses quartos. Claro, eu posso compor em 10 também. Aparecem decupletes também na natureza. A gente tem exemplo de decuplete. 8, 8. Então, o Eightfold Way foi um pouco essa ideia. Gelman queria entender por que o número 8 estava acontecendo. E aí ele começou a perceber que se ele fizesse um modelo, então será um modelo, eu chamava modelo de quartos. Se ele fizesse um modelinho em que os quartos estão todos na representação 3, os antiquartos estão todos na representação 3 estados, ele pode compreender os mesons como sendo estados ligados de 2 quartos, quarto com antiquarto, então, e os bários como sendo quarto, quarto e quarto. Mais recentemente, agora eu queria só para finalizar aqui. Mais recentemente, a gente sabe que tem tido indícios, né, do aparecimento dos chamados pentaquartos. Parecem na natureza. Não está muito claro, tem candidatos, já tem evidências assim, mas não muito confirmadas, da existência de possíveis estados hadrônicos com 5 quartos. E agora, mesos, eu até mandei essa notícia num desses domingos atrás, aí, vocês devem ter recebido, acho que foi no semestre passado, da formação de novos mesons com 2 quartos e 2 antiquartos. Isso aí é o indício do LHC, parece que o LHC, eu tenho essa notícia que eu mandei para vocês, eu acho que foi no final, foi em julho, saiu aí, acho que foi um Physical Review Letters, né, dando já o primeiro report, um dos primeiros reportes experimentais da
existência de algum tipo de meso, né, que tem não quarto e antiquarto, mas 2 quartos e 2 antiquartos. Então, mesos formados de 4 quartos, 2 quartos e 2 antiquartos. Como também a existência de possíveis pentaquartos, estados formados de 5 quartos. Se eu formar 5 quartos, eu vou ter também estados de semi-inteiro. 5 quartos, todos têm spin meio, então a existência também de possíveis vários de 5 quartos e a existência de possíveis mesos com 4 quartos. Então, não só 2, né, quarto e antiquarto, não só 3, quarto, quarto e quarto, né, que é o caso conhecido, tradicional, como possivelmente também 5 quartos ou 2 quartos e 2 antiquartos. Isso aí são novidades, isso aí são coisas bem recentes que não estão bem confirmadas ainda. Então, isso aí estaria dizendo que, a gente, mesmo mantendo o age for do age, a gente deveria ver, a gente pode ver que se eu combinar 2 quartos e 2 antiquartos, eu também vou poder formar octetes também, vou poder formar objetos assim. Então, por exemplo, se eu pegar quarto, antiquarto, né? Deixa eu apagar isso aqui, por exemplo, só pegar. Deixa eu apagar isso aí que você quer fazer a pergunta. A minha pergunta é sobre quartos escalares. Certo, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Por que Gelman tomou só quartos fermiônicos? Por que os quartos têm spin meio? Por que ele não pegou, como o Dória está falando, quarto de spin zero? Se eu compor spin zero, se eu compuser spin zero com spin zero, eu ganho spin zero. Então eu poderia formar, por exemplo, algum conjunto de mesos de spin zero. Se eu pegar um quarto de escalar, um outro quarto antiquarto de escalar, 0 com 0, 0 com 0 é spin zero. Eu poderia formar objetos de spin zero também. Vamos ver essa discussão um pouquinho, por que na época se pensou isso. Agora, a supersimetria, quando a gente introduz, a partir da década de 70, a supersimetria, e a gente vai rever a QCD dentro do cenário supersimétrico, ou seja, acrescentar a supersimetria na QCD, naturalmente vai levar a existência de quartas escalares. Na supersimetria, eu tenho quartas escalares também. Mas no modelo de Gelman, ele não introduziu os escalares. Por que não? Vamos continuar. Eu já estou vendo. Essa aula é 27 mesmo. Essa aula é 27 mesmo ou é 28? Que aula é 27. É 27 mesmo, né, Eduardo? Eu estava acrescentando. Eu estou vendo que eu ainda vou. Nem que eu dê essa semana uma aula extra à noite, eu olha, filmo vocês depois, eu não vou ter tempo de chegar aqui. Vou parar por aqui hoje. Então, provavelmente a gente dá uma aula extra, a gente veja aí o horário para ver. Só para finalizar isso aí, para não deixar isso. Bom, então, eu posso também fazer o seguinte. Porque, só adicionando a pergunta, como a gente não sabe os quartos, a gente não sabe quem é um quarto, nunca viu o olho nu. A gente vê os pios, os calmos, as coisas. Daí fica a pergunta, será que eu posso ficar com quarto de spin meio ou posso ter quarto de spin meio e spin zero? Ambos os dois. Isso, então, claro, só spin zero não dá, você pode ter combinações que pode ter. Então, como o quarto está confinado, por que essa suposição do quarto escalar foi cortada? Exato. É claro que quarto de spin meio, por ter spin, é muito mais fácil de ser visto por causa da interação que o spin oferece. Esse foi o motivo. Agora, vamos dizer, a questão é que depois surge, será que numa estrutura geral da natureza, você proibir quartos escalares, você não está violando demais? Certo. Entendeu assim? Então você precisa ter um modelo que a gente chama de building block, esses aqui, que tenha, não só na supersimetria quartos escalares, mas no modelo de building block. Bom, vou elaborar um pouquinho mais sobre isso, que a gente ainda tem tempo. Então, vamos lá. Então, para vocês terem uma ideia, vamos supor, vamos ver se a gente pagar isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, um estado que tenha, um estado que tenha 2 quartos e 2 antiquartos. Suponhamos que a gente tenha isso aqui, ó. Antiquarto, quarto, antiquarto, quarto. 319, 37, 381. 2 antiquartos. Esse produto que a gente já sabe fazer. Isso aqui dá 1 mais 8. Isso aqui também a gente sabe fazer. Isso aqui
dá 1 mais 8. 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. E 8 vezes 8, 64. 64 significa que eu vou ter que estar multiplicando esse carinha aqui por esse carinha. Se eu quiser fazer esse ano que acabou, multiplicar 8 por 8. Então aqui eu estou fazendo assim. Isso aqui eu já sei fazer. Dá 1 mais 8. Esse aqui também eu sei fazer. 3 estados vezes 3 dá 1 mais 8. 3 estados vezes 3 dá 1 mais 8. Foi isso que eu fiz. Agora eu tenho que pegar esses 1 mais 8 daqui e multiplicar por esses 1 mais 8 daqui. Então, singlete vezes singlete dá singlete. Singlete vezes octete dá octete. Octete vezes singlete dá octete. Agora, octete vezes octete é isso aqui, né? Então, a gente vai poder formar esse cara aqui. Tensorial. Esse cara aqui. Depois a gente faz isso aqui. Então, a gente está vendo o seguinte. A partir de 2 quartos e 2 antiquartos, eu também posso produzir 8. Então, pode ser que esses novos mesos que estão sendo produzidos com 2 quartos e 2 antiquartos, eles também apareçam em estruturas de octete. Pode ser, nada impede. Então, só estou querendo ver. Agora, o que sai daqui também? Esse é 8 vezes 8. Como é que a gente se lembrar daqui, né? Vai dar isso aqui. Então, lembrar sempre que a motivação física que o Gelman tem introduzido no verso 3 foi o aparecimento de um novo conceito, né, na natureza, como a gente chamava, novo número quântico, que era o número quântico de estranheza, que caracterizava essas novas partículas que levavam um tempo de vida muito grande para decair. Então, essa é a motivação física que está por trás dessa simetria. Como é que a gente fazia esse produto? Tem um Yang Tableau aqui, e tenho um segundo Yang Tableau aqui. Então a gente faz assim, o segundo Yang Tableau a gente numera cada linha por uma letra, X, X e Y. Primeira linha é X, a segunda linha então vai ser Y. E aí eu vou ter que colocar esse Tableau aqui dentro desse, né, dispensando os X e os Y aí de uma certa maneira, de tal maneira que eu nunca possa ter mais Y para a direita, os Y têm que estar sempre recolhidos para a esquerda. Então a primeira ideia que eu poderia fazer seria assim, pega esse Tableau aqui, a gente pode colocar, por exemplo, o XX aqui. Eu trago esse X para cá, né? Eu distribuir. Posso trazer esse X para cá, posso colocar o Y aqui, ou posso colocar o Y aqui. Poderia colocar, por exemplo, o Y aqui, ou posso colocar, pegar isso aqui, X. Esse cara aqui já tinha isso, mas poderia colocar o Y aqui. Se é possível. Eu poderia também fazer o seguinte, pegar esse Tableau aqui e fazer assim, colocar um X aqui, colocar o outro X aqui, e colocar o Y aqui. Isso é possível também. Só não posso colocar um X embaixo do outro X. Como isso aqui é simétrico do X, colocar um X embaixo do outro X significa que eu estou fazendo uma coisa de simétrico. Tem que manter sempre essa X, tem que estar sempre na horizontal, um em relação ao outro. Não poderia colocar um X em cima do outro X. O Y tem que estar sempre mais abaixo, então eu coloquei. Poderia ter colocado esses dois X aqui, o Y aqui, os dois X aqui, o Y aqui. Agora um X aqui, outro X aqui e o Y aqui. Isso. Eu acho que isso aqui mais ou menos é. Deixa eu dar uma olhadinha agora. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Isso tem que dar 64. Então a gente sabe, toda vez que tiver uma coluna assim, são singletes, de SO3. Então aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 2, 3. Eu vou multiplicar tudo isso aqui, 3, 4, 5, 6, 2, dividir por 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aí eu vou 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E agora vou partir aqui de baixo. 1, 2. Posso fazer. Eu fiz a primeira linha de todas as formas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vou para a segunda linha. 1, 2. Então eu vou ter o 5 cancela com 5. O 4 com 4.
o 2 com o 2. Então dá 6 vezes 3, 18, vezes 2, vezes 3, 54. 54 por 2, 27. Então apareceu a representação 27. Tá? Depois aqui nós temos 3, 4, 5. Divididos por 1, 2, 3. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. 1, 2, 3, 1, 2. Dividido por 6. Então dá 10. Tem uma representação 10. Depois aqui nós temos uma representação 8. Tá? Chegamos lá, 27 com 10, 37, com 8, 45. Nós devemos chegar a 64, né? Então vamos ver o que mais a gente pode formar. Seria esses dois aqui, vou colocar assim. A gente tem isso aqui. O que eu não contemplei? Eu posso colocar, por exemplo, um X aqui, um X aqui, tá certo? Então, X, não, tem que acrescentar aqueles quadrinhos. Eu botei os dois, então botei um X aqui, botei outro X aqui, tá certo? Botei o Y, porque esse aqui eu já cortei, né? Eu não posso botar, por exemplo, os dois aqui embaixo, porque a linha de baixo vai ter mais coluna aqui em cima, senão é uma linha de tabu permitida, né? Então a gente colocou isso. Então, aqui, eu botamos o Y aqui. Eu posso distribuir esse X aqui, tá certo? Legal. E o Y. Tá joia. Eu estou primeiro colocando todos os X, tá? Em todas as posições. Então, para cá, isso. Eu posso desenhar tabu, eu poderia desenhar esse tabu aqui também, peraí. Então, está aqui. Eu posso colocar, então, um X aqui e um X aqui. Não preciso colocar Y nesse caso. Então, esse cara aqui dá 3, isso aqui dá 3 estar. Então, posso colocar esse tabu aqui. Bom, a gente tem que chegar a 64. Então, 37, 45, 48. Tá, depois eu posso. Bom, então o X eu já acho que eu já fiz tudo que eu podia fazer. Então, um X, né, Y. Coloquei esse carinha aqui, K. Se eu colocar o X aqui, outro X aqui, o único lugar para eu colocar o Y é aqui. Tá certo? Se eu colocar um X aqui, um X aqui, como eu fiz ali, depois está pronto, perfeito. Esse tabu aqui a gente acabou de fazer, né? Esse aqui a gente fez? Não, né? Tem que fazer esse aqui aí. Esse aqui é 3, 4, 5, 2, 3. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Então, 3 e 4 cancela. 2 cancela. Vai ter 15. Já no 15 também. Então, 37, 45, 48, 63, né? 48 e 15, 63. Então, deve ter um singlete que eu possa, um singletinho que a gente possa formar aí, peraí. Seria 8 com 8, né? Vou pensar se eu posso, está faltando um singlete que a gente possa formar. Seria colocar, vou ter que formar uma coluna assim. Como é que eu vou formar um singlete? Tá? Eu poderia colocar esses dois aqui, esse já coloquei, esse aqui, esse aqui. O único jeito, está faltando só uma dimensãozinha aqui. Tá? Quer dizer, esse 15 aqui se formou. Bom, está faltando 37, 45, 48, 63. Está faltando um singlete aqui. Na próxima aula eu até coloco para vocês. Falta um singlete, eu não estou achando ainda. Não é tão importante esse ponto. Isso aqui é, claro, para a teoria de grupo é importante fazer isso com isso, mas eu só estou querendo chamar a atenção para vocês que se a gente tiver estados de 2 quartos e 2 antiquartos, a gente vai poder formar 27, 10, 8. Então, de qualquer maneira, podem aparecer octetes
com 2 quartos e 2 antiquartos. Como podem aparecer também múltiplex com dimensão 15, 15 objetos com 2 quartos e 2 antiquartos. Na verdade, o que está se descobrindo, que se acha que se descobriu no laboratório, é apenas um candidato. Então, esse candidato deve ter, se SU3 é uma boa, se fosse uma boa, hoje a gente sabe que SU3 também já não é mais a simetria. Depois do Gell-Mann, com a descoberta do quarto com Charne em 1974, a gente evoluiu para SU4, né? Você tem quarto U, desse, o seio e o S. A estrangueza era o terceiro quarto, o Charne depois foi o quarto. Então, a gente sabe que essas simetrias foram evoluindo. Mas dentro dessa visão de 2 quartos e 2 antiquartos, dentro de SU3, se eu quiser só considerar quartos que tenham U, D e S, essas 3 categorias de quarto, triplete, eu posso formar octupletes a partir de 2 quartos e 2 antiquartos. Então é isso que eu estava querendo chamar a atenção. Então, a ideia de, voltando aqui à ideia de Gell-Mann, vou deixar isso aqui depois na próxima aula do doutor. Já só colocamos, não sei se estou atrapalhando. Fala. Mas essa decomposição, 1 mais 3 mais 8, sei lá, ela é independente se você está com espinho e meio. Não, isso é independente de ter quarto escalado, não. Isso aí é só no SU3. Isso não tem nada a ver com a partícula ser escalar ou fermiônica. Nós estamos colocando isso. E quando Gell-Mann colocou os 3 quartos de spin meio aqui e os 3 antiquartos de spin meio aqui também, quer dizer, aqui estão os quartos e aqui estão os antiquartos, isso aqui independe. Eu poderia ter spin meio, eu poderia dizer, por que eu não posso pegar um quarto escalar, quer dizer, esse 3 e esse 3 está, do ponto de vista da simetria, SU3 não tem nada a ver, nada a ver com o spin, é completamente ortogonal ao spin. Então, a pergunta é, por que quartos, né, com spin meio? Por que não quartos escalares com spin zero? Hoje a gente sabe, a supersimetria, por exemplo, né? A supersimetria, ela, quando ela é colocada na QCD, quer dizer, quando a gente discute a QCD com supersimetria, a gente sabe que, além dos quartos usuais, que são os quartos fermiônicos, a gente tem que suplementar a discussão com os quartos escalares. Mas isso por quê? Porque a supersimetria impõe, né, que aonde eu localizo o quarto escalar, eu deveria ter, pelo conceito, né, pelas consequências do que seja realmente a supersimetria, eu preciso de quartos escalares. Mas Gell-Mann não colocou quartos escalares na época. O que seriam os quartos escalares? Por que eles poderiam aparecer? Se eles aparecessem, será que eles cumpririam qual papel? A ideia era... Tem várias questões em jogo aí, né? Tem questões de natureza mais formal, que quase toca na filosofia, uma questão de você realmente pensar que por que as partículas fermiônicas podem ser mais interessantes ou mais importantes do que as partículas bosônicas, né, as partículas escalares, né? E qual é a discussão que tem entre o spin meio e spin zero? Spin meio versus spin zero. Qual é a nossa preferência? A natureza preferiria o quê? Num estágio mais fundamental? Ter partículas fundamentais de spin meio ou ter partículas fundamentais de spin zero? Essa é uma primeira discussão. Será que os escalares, eles são, assim, de uma certa maneira, menos preferidos, né? Eles são preteridos, né? Pela natureza, por alguma razão, tem algum princípio, ou simplesmente é uma questão de escolha? Por que Gell-Mann, por exemplo, não entrou para a discussão dos quartos escalares? Afinal de contas, se eu multiplicar escalar por escalar, eu ganho escalar. Então, eu poderia gerar objetos escalares, como os pios, a partir de um quarto de 24. E aqueles octetos você pode obter com quartos escalares? Isso. Obter lá, você pode obter com quartos escalares também. Agora, tem a discussão. Se nós colocarmos, além dos quartos fermiônicos, também os quartos escalares, quando eu multiplicar, por exemplo, um quarto escalar, que tem spin zero, por outro quarto escalar, que tem spin zero, mas por um quarto agora de spin meio, se eu tiver quartos,
eu de qualquer maneira vou estar gerando no final do dia o objeto com spin meio. Então eu consigo gerar os rápidos, os vários, né? Eu consigo gerar com 2 escalares e um spin meio, eu gero um spin meio. Ou com 2 escalares eu gero spin zero. A questão é, você poderia perguntar, mas se eu pegar, por exemplo, um spin zero, um outro spin zero, um quarto de spin zero e um monte de quarto de spin zero. Claro, eu vou gerar só spin zero. Você esperaria gerar o spin 1, se fosse o caso de gerar o spin 1, através também do momento angular orbital. Esses quartos, o momento angular total do spin do quarto, da partícula composta, não é só a composição dos spins, tem que levar também os estados de momento angular orbital. Então não é um problema a gente ter quartos escalares. Do ponto de vista da época do Gelman, não seria, em princípio, um problema formal a gente também ter quartos escalares. Ele simplesmente não introduziu os quartos escalares na época por 2 questões. Uma questão é simplicidade. Eu consigo gerar o que eu quero na época conhecido através dos quartos fermiônicos, dos quartos de spin meio. Então, eu tinha primeiro uma argumentação de simplicidade. Os quartos meio não resolvem o problema. Mas, claro, que se eu tiver só quartos escalares, eu não consigo gerar os spins, os bários. Por quê? Porque os bários têm spin sempre inteiro. Se eu multiplicar quartos escalares à vontade, eu só vou gerar spin zero. Agora, o spin do hadron, ele deve vir também do setor de momento angular orbital. Mas o momento angular orbital nunca é spin inteiro. O momento angular orbital, a gente mostrou aqui quando a gente falou de S2, falou de momento angular orbital na mecânica quântica, a gente viu que o momento angular orbital ele é sempre inteiro. Então, se eu compuser o spin zero dos quartos, um momento angular orbital inteiro, eu só vou ter o momento inteiro. Então, eu não posso ter só quartos escalares, porque aí eu não vou conseguir gerar os quartos. Eu preciso também ter quartos de spin meio. Então, eu preciso ter quartos de spin meio, é absoluto. Né? Repetir isso. Porque se você compuser só quartos escalares, você vai ter sempre spin zero. Mas o momento angular total, quer dizer, o spin do bário informado, é a composição dos spins dos quartos individuais, mais a composição dos momentos angulares internos, dos quartos que estão no interior do hadron. Né? Porém, o momento angular orbital só é inteiro. O momento angular orbital nunca é semi-inteiro. Então, você só vai poder gerar um momento angular inteiro no final do dia. Se você compuser spin zero com momentos angulares orbitais inteiros, você só vai obter inteiro, você não vai obter então semi-inteiro. Então, se a gente só tivesse quartos escalares, a gente só conseguiria gerar os mesons, não conseguiria gerar os bários, porque não conseguiria gerar spin semi-inteiro. Então, eu preciso de quartos escalares. De qualquer maneira, eu preciso. Quartos escalares são absolutamente necessários. Quartos semi-inteiros. Quartos fermiônicos, exatamente. Quartos de spin meio. Quartos de spin meio são absolutamente necessários para eu gerar os bários. Agora, mas por que então desconsiderar completamente os quartos escalares? Primeiro, por essa questão de simplicidade. Com os quartos de spin meio, eu gero todo mundo, eu gero vários eventos. Eu não fico devendo nada. Segundo, o argumento de simplicidade é que aí é uma questão um pouco, vamos dizer assim, de padrão de escolha. A gente acredita, é razoável, né? Parece que a estrutura do espaço-tempo, a estrutura de grupo de nó, quando nós estudamos, por exemplo, o grupo das rotações SO3, né? Não estudamos ainda o grupo SO, o grupo de nó, mas quando a gente estudou o grupo SO3, a gente viu que a partir do spin meio, que são os férmions, a gente consegue construir escalares e vetores. A gente gera os demais tensores. Se a gente conhecer somente o setor fermiônico, a gente gera os escalares e gera os vetores. Então, as simetrias espaço-temporais, elas parecem estar indicando para nós que os objetos mais fundamentais são os objetos fermiônicos. Então, a gente pode imaginar que talvez as estruturas mais fundamentais da natureza sejam as estruturas fermiônicas. Os leptons são férmions e os quarks seriam férmions. Agora, o bóson de Higgs, que é introduzido no modelo padrão, né, ele é uma partícula escalar, que no modelo padrão se pensa ser uma partícula elementar, não composta. A questão é, será que
a natureza vai produzir partículas elementares escalares, partículas que sejam realmente elementares e que sejam escalares, o bóson de Higgs seria o primeiro exemplo. Se esse bóson que foi encontrado for realmente elementar, então a gente tem um bóson de Higgs, né? Realmente elementar, tem um escalar elementar, mas vai ser o primeiro exemplo da natureza. A gente não conhece ainda na natureza partículas genuinamente fundamentais, elementares, que sejam escalares. Então tem um pouco essa visão, né? Uma visão de que veio um pouco do Dirac, de achar que os objetos fundamentais da natureza devem ser partículas fermiônicas. Então, Gell-Mann, na época, ele também queria ter um modelo mais simples possível, porque qual era a filosofia de trabalho dele? Mostrar que toda aquela proliferação de partículas que estava aparecendo, ela era resultado de objetos mais simples. Então, se você com os férmions resolve tudo, por que colocar escalares? Você só vai aumentar aqui embaixo. Então, na época dele, ele usou um argumento, vamos dizer assim, de fundamentalismo. Eu quero ter o modelo mais simples possível que me reproduza os bários e os mésos. Com o férmion você consegue fazer isso. Colocando apenas quarks fermiônicos, você consegue reproduzir os bários e os mésos. Se você considerar quarks escalares, só, você não consegue reproduzir os bários. Agora a pergunta é, por que eu não coloco quarks escalares também? Então, na época, foi um argumento de simplicidade. Primeiro, as partículas naturalmente elementares da natureza devem ser fermiônicas. É uma questão de ponto de vista. Isso é uma questão de escola. Uma escola pode aceitar isso, outra escola pode não aceitar. Você pensa Posso só colocar uma coisa? Você está dizendo esse argumento que as partículas elementares da natureza devem ser fermiônicas. Agora o argumento do Dirac e que o Gell-Mann pegou. Agora, não existe também uma universalidade da natureza que você tem uma estatística de Fermi e uma estatística de Bóson. E essa estatística de Bóson te leva, já que eu vou supor, aqui eu posso supor, entendeu, na arquitetura, eu botar o escalar. Certo. Entendeu? Por uma universalidade. Então, certo. A gente... Não, será que a natureza não é simétrica, né? Será que por que ela distingue, vamos dizer, o Fermi do Bóson? Por que ela, vamos dizer, de uma certa maneira, ela privilegia o Fermi? Por que o Fermi só pode ser elementar e o escalar não pode? Então, você pode também romper com essa escola e dizer, não, eu vou aceitar que eu tenho escalares elementares também, eu posso ter quarks elementares, né? Quarks escalares também. A natureza, para mim, é mais simétrica. Então, no fundo, a supersimetria diz isso. A supersimetria está dizendo que, ao lado dos férmions dos quarks fermiônicos, dos meio, eu vou ter quarks escalares também. Então, a natureza ela não está proibindo isso, ela está dizendo que a supersimetria vem nessa direção. Nós estamos apenas recontextualizando a discussão na época do Gell. Na época do Gell nem se pensava em supersimetria. O que você tinha era esse tipo, vamos dizer assim, de tudo bem? A gente tinha esse tipo de argumento, que eu quero reproduzir o máximo de partículas possível com o mínimo número de estruturas elementares possível. Então, apenas com férmions eu conseguia reproduzir todo o espectro de hadrons da época. Então, era um argumento de simplicidade. Eu poderia até introduzir quarks escalares, mas eu só estaria complicando mais o setor que eu acharia que fosse fundamental. Eu boto eles, tudo bem, eles sozinhos não resolvem tudo, os quarks fermiônicos sozinhos resolveriam tudo, então era uma questão de ter um modelo mais fundamental possível. Na época, essa era a ideia, mostrar que a proliferação do espectro de hadrons, ela era explicada, né, ela era compreendida a partir da existência de pouquíssimas estruturas mais fundamentais. Quer dizer, é uma escola reducionista. Você, no fundo, está procurando, eu quero ter o mínimo de coisas como fundamentais e, a partir desse mínimo de coisas, eu quero explicar o máximo de sistemas possível. Eu quero explicar o máximo de coisas possível. Então, eu quero do mínimo chegar ao máximo. É um argumento de reducionismo. É um método que a física adotou, ser reducionista. A gente discute às vezes um pouco isso. É um método de trabalho. Ser reducionista é um método de trabalho, é uma escola. Você não precisa ser reducionista para descrever a natureza. Em certos momentos você não pode ser. Na matéria condensada você não pode nem ser reducionista. Na física de partículas a gente ainda tem de ser. Então, o que está em jogo aí, eu diria, eram até princípios assim, muito conceituais, até filosóficos da física. Então, eu quero fazer uma teoria, uma boa teoria é isso, é uma teoria que eu tenho um mínimo de elementos
para explicar o máximo de fatos, né? Então a ideia do Gelman foi essa. O mínimo possível é só ter ferros, eu já consigo reproduzir tudo, então eu vou parar por aí. Na época, se ele fosse conhecer a supersimetria, certamente ele colocaria objetos escalares. Ou se na época, não só ele poderia nem conhecer supersimetria, mas ele poderia partir para a ideia de que o espaço-tempo deve ter uma certa simetria, não precisa nem ser a supersimetria, os escalares não deveriam estar isentos, né, de poder ser partículas fundamentais. Então eu digo que o Gelman não escolheu quartas escalares, eu diria que não só por argumentos de simplicidade, mas também era questão de uma época, né? Hoje, por exemplo, QCD supersimétrica, ela tem que ter quartas escalares. Então, a gente se sente mais à vontade, quer dizer, os quartos escalares, eles vêm pela supersimetria. Então, você tem um princípio, que é a supersimetria, que é um princípio do espaço-tempo, que te traz quartas escalares. Mas você não coloca eles à mão por decreto. Eu acho que na época do Gelman a questão era essa. Você poderia até colocar, mas você estaria complicando um modelo que você quer que seja o mais simples possível. Só essa discussão. E eu entendo, José, você está da época. Agora, o que é importante a gente colocar é que já na época podia ter quartos escalares, tudo bem, mas é época. Mas a consequência disso foi muito grande. Certo. Que nunca mais se falou em quartos escalares. Não é. Então você pega um quark top, quer dizer, a massa do quark top é maior que do átomo de ouro, entendeu? Quer dizer, o quark, que é um constituinte, é maior que o 231 do ouro, né? 200 vezes o próprio, por exemplo. Então, você começa também, criou será que você não tem junto com aquele quark outros quarks, etc.? Certo. Então, quer dizer, esse raciocínio do Gelman, ele predominou, ele codificou o que nós estamos assistindo hoje. Ele só foi, não é nem contestado, ele só foi estendido, né? Ele só foi relaxado com a supersimetria. Então, mas eu acho que isso é um pouco assim, é uma questão assim, da física, né? Você se pega nesse Gelman, de uma certa maneira, era um ícone, continua sendo um ícone da física. Então, se o Gelman pensou assim, a tendência, né, seria, vamos seguir na direção que ele apontou, que é uma direção boa. Então ninguém tentou, na época, né, por que não tem quartas escalares? Não surgia muito essa discussão, por que não tem quartas escalares? Não, o Fermi resolveu tudo, então que seja fermiônico, né? As experiências foram confirmando tudo, então isso aí também foi uma coisa favorável. E aí a gente também tem que levar em conta uma questão assim de sujeição que a gente tem em física. Quando um cara que é prêmio Nobel diz, muitas vezes você não quer ser rebelde, não quer contestar. É uma questão de educação que a gente tem. O senhor coloca o seguinte, a pessoa que trabalha com física de altas energias, ela tem que tomar um cuidado, porque ela trabalha com, pelo menos, propostas de fundamentos. Então ela tem que tomar um cuidado. Então, que nem religião. Tem religião que o cara é uma roupa, outra roupa, mas como o cara está ligando com religião, não é com o carnaval, a discussão se uma roupa ou outra conta. Entendeu? Assim, então, essa questão de você ter uma universalidade, que é ter fermions e uma estatística, que tem fermions e bósons, e de repente você ir no nível fundamental dizendo, não, aqui a partir do fundamental só tem estatística de fermions, bóson não existe. Então é uma coisa que o cara tem que... Daí se você pegar esse pequeno exercício que você nos mostrou aqui, você via que você poderia ter esses três, o 8-fold-way, claramente os 8 que aparecem com o quarto escalares, como você falou, porque a simetria S3 ela é ortogonal ao espinho. Então, todas essas regras de simetria que você nos colocou ali não estavam questionando a natureza dos quartos. Então, eu só acho que quem vai fazer física de altas energias tem que ter um pouco aquele espírito do religioso. Eu vou discutir com isso até o fim, porque eu posso vir com a minha roupa, que eu estou acreditando, aquela roupa lá que o Maomé me botou. Agora, o cara de carnaval, não. O cara de carnaval pode distinguir que não está nesse ponto. Certo. Não, é uma questão de ponto de vista, sim. Né? Às vezes a gente é levado a reproduzir o que está sendo feito sem questionar muito, né, se aquilo realmente é a única maneira de fazer,
você tem outras. Tem um pouco isso. E o sistema da física também é assim. Aí depois de uma coisa se firme, se você vai fazer um trabalho que vai contra aquela corrente, você tem dificuldade com as revistas também. As revistas também, os árbitros, né, os referees, eles às vezes são muito rígidos para aceitar novas ideias, sobretudo quando essas novas ideias elas estão indo assim, meio contra, né, aquilo que não foi estabelecido por um grande nome, que não deu um prêmio, que deu um prêmio Nobel. Então, se o cara ganhou o prêmio Nobel, os experimentos vêm confirmando ele. Claro, então é muito bom. O modelo padrão é muito bom. Contestar o modelo padrão é difícil, né? Chegar e dizer, o modelo padrão não funciona por isso, por isso. Claro que os modelos padrão, o modelo padrão tem muitas limitações, a gente sabe quais são. A falta de energia escura, a falta de matéria escura, a simetria Mário tem muitos problemas, né? Mário de Mário, então tem limitações, né, do modelo padrão. E agora, você dizer, o modelo padrão está errado, isso aí é difícil passar numa revista. Então, também tem essa questão. O mercado, né, aí acaba que ele fica restrito àquelas ideias, porque as revistas também só deixam publicar se você estiver cacifando aquilo que certos grandes nomes estão dizendo. Tem isso existe também, não estou assim, querendo desconstruir as coisas, não, mas isso existe também. Então aí acaba que, às vezes, com muito custo, um trabalho que não é da corrente principal, ele é liberado por uma revista, nem sempre as revistas liberam. E aí aquela ideia vai se cristalizando cada vez mais, e aí para as gerações mais novas que vão chegando, aquilo é quase que uma verdade, né? Quase que incontestável. Então, quando essas ideias assim, mais fortes, impactantes surgem, o ideal é questionar na época, porque antes que elas se cristalizem muito, é um pouco isso. A gente tem uma série de coisas assim, né, em física, você querer ir contra certas grandes teorias, ou certos grandes modelos, você às vezes paga um preço grande por isso, né? Então nós estamos colocando aí, Gelman podia ter pensado nos quartos escalares? Sim, por várias razões. Tem razões também ligadas à estatística, os quartos se condensam, então, os quartos não têm princípio, os escalares não têm princípio da exclusão. Então você pode colocar tantos escalares quanto você queira, ou quantos bósons você queira, no mesmo estado quântico, que não tem princípio da exclusão. Então isso mostra que se a gente tiver quartos também escalares ou quartos bosônicos, né, isso você pode gerar férmions, ou pode gerar átomos com tanto número de quartos quanto você queira. E na época, justamente também por uma questão de limitação, você quer gerar o mínimo, você quer ter um modelo mais simples possível, também se evitou essa questão. Então eu acho que a questão assim, que está por trás do pensamento do Gelman na época era uma questão meramente de simplicidade. É justamente a questão, vamos dizer assim, de buscar uma descrição reducionista, que seja a mais simples possível para dar o maior número de coisas possível. Acho que é um pouco essa visão. Se eu fosse complementar, eu diria que tem uma coisa também, que quando o pessoal calcula QCD e coloca uma QCD escalar, certo. Eu acho que a beta function dela não dá negativa. Sei. Eu acho que esse é um resultado, assim, quer dizer, a beta function, tem que ter uma beta function, é o ponto da liberdade assintótica. Tem que ter liberdade assintótica. Eu acho que quando você botar o escalar, você fazia perder. Você pode diminuir a liberdade assintótica. Pode ficar menos negativo. Isso assim, eu não estou assim com a coisa mas é fácil ver isso. A gente pode pegar aquele físico do hipótese do Nalisson, que calcula lá, vamos dizer assim, você tem, se quartos são escalares, tem um valor lá, se quartos são escalares, então na representação... Eu tinha aqueles Cs lá, aquela coisa, que podia ter um valor você pode controlar aqueles Casimirs, né, para poder... Pode também ter essa discussão dos quartos escalares, eles não serem propícios, né, para descrever a liberdade assintótica. Como está escrito a QCD, né? Como está escrito a QCD. Tá bom, então vou parar por aqui. Eu acho que essa aula que eu queria dar de SUM, eu dispenso. Eu acho